E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no Corporate Academy Podcast? Hoje a gente vai desvendar os segredos da liderança. Mas já aviso. Esqueça aquela ideia de chefe mandão, tá? Isso aí. A gente vai muito além do manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente vai explorar a liderança que coloca as pessoas em primeiro lugar, sabe? Aquela que constrói um ambiente de trabalho onde todo mundo se sente valorizado e motivado. E para isso, vamos buscar inspiração em exemplos incríveis. Tipo a história do capitão Johnny Bravo, um piloto de A-10 que botou a própria pele em risco para proteger os soldados dele lá no Afeganistão. Uma história de tirar o fôlego, hein? Imaginem só. Afeganistão, noite, um grupo de 22 soldados americanos em missão, atrás das linhas inimigas. Eles acabaram de capturar um alvo importante e estão se movendo por um vale numa região montanhosa. Acima deles, voando acima das nuvens, está o capitão Mike Drowley, vulgo Johnny Bravo. Ele pilotava um I-10 Warthog, um avião de ataque, sabe? Projetado para dar suporte aéreo às tropas em solo. O Johnny Bravo sentia a atenção dos homens lá embaixo. Ele sabia que a qualquer momento podia pintar uma emboscada. As nuvens densas impediam a visão, mas ele decidiu arriscar tudo para proteger os soldados. Ele simplesmente ignorou os protocolos e se colocou em risco para proteger a equipe. Pois é. O Johnny Bravo iniciou um procedimento arriscado chamado Weather Letdown, mergulhando o I-10 através das nuvens, entrando no vale, se posicionando entre os soldados e o inimigo. E coragem. E aí, de repente, uma mensagem corta o silêncio do rádio. Tropa em contato. Tropa em contato com o inimigo. Ah, é. O Johnny Bravo, com seu I-10, agora está pronto para dar suporte. Graças à coragem dele e a essa decisão, os 22 soldados conseguiram completar a missão e voltar para casa em segurança. Essa história mostra que a verdadeira liderança vai além da técnica ou da busca por resultados, né? Ela se mostra na coragem de colocar as necessidades da equipe em primeiro lugar, de agir com empatia e proteger quem depende de você. Exatamente. E essa mesma empatia, essa capacidade de colocar o bem-estar das pessoas em primeiro lugar foi a chave para o sucesso do Bob Chapman, CEO da Barry Wimble. Ah, Bob Chapman. Quando ele assumiu a empresa, encontrou uma cultura de desconfiança. Os funcionários se sentiam peças descartáveis, sabe? Na época, os funcionários só podiam usar o telefone público em caso de emergência e com autorização. Para mudar isso, o Chapman simplesmente removeu todos os telefones públicos e instalou telefones da empresa que qualquer um podia usar a qualquer hora. Uma mudança simples, mas que causou um impacto enorme, né? Os funcionários se sentiram mais confiáveis, mais valorizados, parte importante da equipe. E essa transformação não parou por aí. O Chapman implementou várias outras mudanças, tipo eliminar os relógios de ponto e criar programas de desenvolvimento pessoal e profissional. Ele focou em criar um ambiente mais colaborativo e respeitoso, né? Isso. E o mais interessante é que essa filosofia de colocar as pessoas em primeiro lugar impactou diretamente nos resultados da empresa. A Barry-Wehmer se tornou uma das empresas mais bem-sucedidas do setor, com índice de rotatividade baixíssimo e um alto nível de engajamento. Ou seja, colocar as pessoas em primeiro lugar não é só ser bonzinho, é uma estratégia inteligente para construir uma empresa mais forte, mais resiliente. Faz todo sentido. Mas o que mais me fascina é que essas histórias não se baseiam em teorias abstratas, elas se conectam com algo muito mais profundo. A nossa biologia. Verdade. E quando falamos de biologia e liderança, não podemos deixar de falar do círculo de segurança. Você já ouviu falar? Já. Mas explica pra gente esse conceito. É como um ambiente de trabalho onde todos se sentem seguros para expressar suas ideias, para errar, aprender, colaborar sem medo de represálias. Um ambiente onde as pessoas se sentem protegidas para darem o seu melhor. Faz sentido. Mas e como a gente cria esse ambiente na prática? É preciso ir além das palavras. Os líderes precisam agir com empatia, compaixão e respeito por cada membro da equipe. Criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para dar ideias, questionar e pedir ajuda quando necessário. E quando esse ciclo se rompe, o que acontece? O estrago é grande. As pessoas ficam mais egoístas, desconfiadas, focadas na própria sobrevivência. A colaboração diminui, a criatividade é sufocada e a produtividade despenca. Nossa, que mudança, hein? Total. E um dos maiores perigos para esse círculo é a cultura da abundância destrutiva. É quando as empresas ficam obcecadas por lucro, crescimento a qualquer custo, resultados imediatos. Entendi. É como se a busca por resultados virasse uma obsessão, né? Um ambiente tóxico onde as pessoas se sentem pressionadas a atingir metas, mesmo que isso signifique sacrificar a ética ou o bem-estar da equipe. Exatamente. E essa mentalidade pode levar a decisões desastrosas, tipo o caso da BP, que causou um dos maiores desastres ambientais da história por negligenciar a segurança. É verdade. A história da BP é um exemplo trágico de como a busca pelo lucro, sem considerar o bem-estar das pessoas e do planeta, pode ter consequências devastadoras. Mas, felizmente, existem líderes que não mudando essa realidade. Pessoas como o James Sinegal, fundador da Costco,
que construiu um império com base no respeito, na confiança e na valorização dos seus funcionários. Mas a Costco, eles são famosos por oferecer bons salários e benefícios, além de criar um ambiente de trabalho acolhedor, né? Sim. E os resultados estão aí para mostrar que essa fórmula dá certo. A Costco é uma das empresas mais admiradas do mundo. Ou seja, é possível ter sucesso sem explorar as pessoas, sem sacrificar a ética. Exato. E falando em empresas que colocam as pessoas em primeiro lugar, me lembrei da Trizema. Eles são um exemplo clássico de como a cultura de colaboração e confiança gera resultados incríveis, né? É verdade. Em vez de estimular a competição interna, eles incentivam o trabalho em equipe, o compartilhamento de ideias, o aprendizado mútuo. E sabe o que é mais legal? Eles têm uma regra que permite que os cientistas dediquem 15% do tempo a projetos pessoais. Sério. E essa regra dos 15% funciona mesmo. Funciona. Essa liberdade para explorar novas ideias, para sair da rotina, foi fundamental para criar alguns dos produtos mais icônicos da 3M. Sabe Post-it? Sei. Surgiu de um erro de laboratório. Incrível. A 3M criou um ambiente onde os erros viram oportunidades, onde a criatividade é incentivada em todos os níveis. É isso aí. E essa cultura só é possível graças a uma liderança que confia nos seus funcionários, que valoriza a diversidade de ideias, que topa correr riscos. Show de bola. Para a gente fechar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos falar da liderança intencional, inspirada no capitão David Marquet, que revolucionou a cultura de um submarino nuclear da Marinha Americana, o USS Santa Fé. Boa. Quando o capitão Marquet assumiu o comando, ele se deparou com uma equipe desmotivada e com uma cultura de comando e controle rígida e ineficiente. O USS Santa Fé era considerado um dos piores submarinos da frota. Caramba. E como ele mudou essa situação? Ele implementou uma nova filosofia de liderança, que ele chamou de liderança intencional, onde ele empoderou a equipe, incentivando-os a pensar por si mesmos, a assumirem responsabilidades e a colaborarem uns com os outros. E simplesmente virou o jogo, né? E essa mudança de mentalidade transformou o USS Santa Fé em um dos melhores submarinos da frota, com um desempenho impecável e uma equipe super motivada. Que história inspiradora. A liderança intencional mostra que liderar não é ter todas as respostas ou controlar tudo e todos, né? É sobre criar um ambiente onde as pessoas se sintam livres para pensar, agir e inovar. É sobre dar autonomia e responsabilidade. Exatamente. Mas, infelizmente, esse tipo de liderança ainda é raro no mundo corporativo. Muitos líderes ainda têm medo de perder o controle, de delegar, de confiar na capacidade da sua equipe. E esse medo impede que as empresas alcancem seu verdadeiro potencial. A cultura do comando e controle, além de ser ineficiente, cria um ambiente tóxico. Verdade. As pessoas se sentem desmotivadas, inseguras, sem voz. Por isso é tão importante se inspirar em exemplos como o Capitão Marquet e começar a implementar uma cultura de liderança mais humana, colaborativa e focada no desenvolvimento do potencial de cada um. É hora de romper com os modelos ultrapassados e construir um futuro onde as empresas sejam espaços de criatividade, colaboração e crescimento para todos. E aí, prontos para continuar nosso mergulho na liderança humanizada. Que tal a gente se aprofundar nos perigos da cultura do medo? Bora lá. A cultura do medo é como um vírus, né? Se espalha pelas empresas, minando a criatividade, inovação, engajamento das equipes. É como se as pessoas vivessem pisando em ovos, com medo de dar uma ideia, de questionar o chefe ou de arriscar. E quando a gente tem medo de errar, a gente para de tentar, né? Fica acomodado e menos propenso a inovar. E essa falta de criatividade e inovação pode ser fatal para uma empresa, ainda mais nesse mundo que muda o tempo todo. Mas como a gente identifica essa cultura do medo? Quais são os sinais? Um sinal bem claro é a falta de comunicação, sabe? Aquela comunicação aberta e transparente. Quando as pessoas têm medo de falar, a conversa fica superficial. Verdade. E a gente vê também uma alta rotatividade de funcionários, né? Ninguém quer ficar num lugar onde não se sente valorizado, respeitado. E tem também o microgerenciamento, aquele chefe que controla tudo, sabe? Sufocando a autonomia e a criatividade. Parece que o chefe está sempre olhando por cima do ombro, né? Criando um clima de desconfiança total. E essa falta de confiança vira um ciclo vicioso. Funcionários desmotivados, desvalorizados, com medo de assumir responsabilidades. E como a gente combate essa cultura do medo e constrói uma cultura de confiança? O primeiro passo é reconhecer que o problema existe, né? E que ele prejudica a empresa. É preciso que os líderes estejam dispostos a ouvir os funcionários, entender as preocupações e criar um ambiente seguro para falar abertamente. Aí os líderes precisam dar o exemplo. Ser transparentes nas decisões, admitir os erros, receber feedback. E quando errarem, assumir a responsabilidade, né? Sem tentar jogar a culpa nos outros. Exatamente. A transparência e a responsabilidade são a base da confiança. Aí as pessoas se sentem à vontade para errar, aprender e crescer. E para combater o medo, a gente precisa incentivar
a colaboração, o trabalho em equipe. Quando as pessoas trabalham juntas num ambiente de confiança, elas se sentem mais seguras para trocar ideias, pedir ajuda, celebrar o sucesso. É como um antídoto contra o medo, né? Cria um senso de comunidade, pertencimento. Total. E para a gente entender melhor os perigos da cultura do medo, que tal a gente analisar o experimento de Milgram? Boa. O experimento de Milgram, conduzido pelo psicólogo Stanley Milgram na década de 60, mostrou como a gente é capaz de obedecer ordens, mesmo quando elas vão contra nossos valores. No experimento, os participantes tinham que dar choques elétricos em outra pessoa, que na verdade era um ator. Os choques eram de mentira, mas os participantes achavam que eram reais. E o mais assustador é que a maioria obedeceu e aplicou choques altíssimos, mesmo com o ator gritando de dor. O experimento de Milgram mostra a força da autoridade e como a gente pode se tornar conivente com coisas horríveis quando está sob pressão. E essa mesma dinâmica rola no trabalho. Quando o líder cria uma cultura de medo, os funcionários se sentem pressionados a obedecer, mesmo que seja antiético ou prejudicial. E essa obediência cega pode levar a decisões desastrosas, como a gente viu em vários escândalos corporativos, onde as pessoas se calaram por medo de represálias. Por isso é tão importante combater o medo e construir a confiança. Um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para falar a verdade, questionar e denunciar qualquer coisa errada. E para isso os líderes precisam agir com integridade, transparência e respeito. Mas como a gente sabe se está no caminho certo, como medir a confiança numa empresa? Uma forma simples é observar como as pessoas se comunicam. Em um ambiente de confiança, a comunicação é aberta, flui naturalmente para todos os lados. As pessoas se sentem à vontade para falar o que pensam, fazer perguntas, discordar e dar feedback sem medo. E os erros viram oportunidades de aprendizado e não motivo para punição. As pessoas se sentem encorajadas a arriscar, a tentar coisas novas e aprender com os erros. Para criar esse ambiente, os líderes precisam abrir mão do controle, delegar e confiar. Precisam ouvir mais e falar menos. Dar feedback construtivo e reconhecer os méritos da equipe. E criar canais para receber feedback anônimo. Tipo caixa de sugestões ou pesquisa de clima, né? Isso. Aí, com base nesse feedback, os líderes podem melhorar o ambiente e fortalecer a confiança. Mas, infelizmente, nem todas as empresas entendem isso. Muitas ainda estão presas a modelos antigos que valorizam a hierarquia, o controle e a competição. E aí elas perdem a chance de aproveitar o potencial dos seus funcionários, né? Ficam estagnadas, perdem competitividade. Mas, felizmente, tem líderes mudando essa realidade, construindo empresas mais humanas, justas e sustentáveis, onde as pessoas se sentem valorizadas e inspiradas. Esses líderes visionários entendem que a confiança é a base do sucesso no longo prazo, né? Ela cria um ambiente onde as pessoas se sentem motivadas, engajadas, comprometidas. Para a gente fechar essa parte do nosso episódio, que tal a gente analisar um caso real de transformação de cultura? A história da Next Jump é um bom exemplo. Em vez de demitir em tempos de crise, eles investiram no desenvolvimento dos funcionários, criando um programa de treinamento intensivo. E qual o nome desse programa? Como ele funcionava? O programa se chamava Life Vest, inspirado num colete salva-vidas. Assim como o colete protege o soldado, o Life Vest protegia os funcionários da Next Jump. Que ideia interessante. Mas como esse colete funcionava na prática? Em vez de demitir, eles investiam em treinamento, ajudando os funcionários a melhorarem e se tornarem mais valiosos para a empresa. Eles viam as pessoas como o ativo mais importante, né? Exatamente. E essa estratégia deu muito certo. Eles mantiveram os melhores talentos e se prepararam para o futuro. A história da Next Jump mostra que dá para ter sucesso sem sacrificar as pessoas. Investir no desenvolvimento delas é uma das melhores estratégias para garantir a longevidade da empresa. É verdade. E para a gente finalizar essa segunda parte, que tal uma reflexão sobre a luta compartilhada? Luta compartilhada. Como assim? É a experiência de enfrentar desafios junto com outras pessoas. É difícil, mas fortalece os laços, cria um senso de comunidade, de propósito, de realização. Entendi. É como um time de futebol que se une para vencer um campeonato. Exatamente. E essa dinâmica se aplica no trabalho também. Quando os líderes criam um ambiente de equipe, com objetivos em comum, onde todos trabalham juntos para superar desafios, os funcionários ficam mais engajados, mais motivados. A luta compartilhada une e motiva. É isso aí. E essa cultura de colaboração gera resultados incríveis para as empresas. Elas ficam mais inovadoras, resilientes e preparadas para enfrentar os desafios do mercado. Mas como a gente cria essa cultura na prática? Quais os ingredientes? O primeiro passo é definir objetivos claros e inspiradores que motivem a equipe a lutar por algo maior. Objetivos desafiadores, mas realistas e alcançáveis, né? Isso. E os líderes precisam comunicar esses objetivos de forma clara e transparente para que todos estejam alinhados. E além de definir objetivos, o que mais é importante?
Criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para arriscar, para errar e aprender com os erros. Sem medo de punição, né? No ambiente de confiança, as pessoas se sentem encorajadas a sair da zona de conforto, a buscar soluções criativas para os desafios. E para criar essa cultura, os líderes precisam celebrar os sucessos, aprender com os erros e usar os erros como oportunidade de crescimento. É isso aí. E promover a comunicação aberta para que as pessoas possam compartilhar ideias e sugestões. Mas para finalizar, que tal voltar no tempo e analisar a Segunda Guerra Mundial? Um momento histórico que exemplifica a força da luta compartilhada. Boa ideia. Durante a guerra, pessoas do mundo inteiro se uniram para combater um inimigo em comum. Foi um período de muito sofrimento, mas também de união, solidariedade e superação. As pessoas se ajudavam, compartilhavam recursos, colocavam as necessidades do grupo acima das suas. E essa experiência de lutar lado a lado criou laços de amizade e lealdade que duram a vida toda. A Segunda Guerra Mundial mostra que a luta compartilhada une as pessoas, cria um senso de comunidade e gera um sentimento de propósito e realização. E a gente pode aplicar essa mesma dinâmica nas empresas. Quando os líderes criam um ambiente de equipes, os resultados são extraordinários. Exatamente. E para a gente encerrar essa parte, fica a reflexão. Como você pode promover a cultura da luta compartilhada na sua vida profissional? Que atitudes você pode tomar para criar um ambiente de equipe com objetivos em comum, onde todos trabalhem juntos para superar os desafios? Lembre-se, a união faz a força. E juntos a gente pode alcançar resultados incríveis. Chegamos à parte final do nosso mergulho na liderança humanizada. E hoje a gente vai explorar um conceito que pode parecer um pouco fora do contexto corporativo. O poder do serviço. E quando falamos de serviço, a gente não está falando só de atender bem os clientes ou de fazer o seu trabalho, né? E além, né? É se conectar com algo maior, contribuir para a equipe e para a comunidade. É isso. É colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar, ajudar, ser um mentor, uma inspiração. E para ilustrar isso, a gente vai usar um exemplo que talvez surpreenda. O 12 Culpaços dos Alcoólicos Anônimos. O que o AE tem a ver com liderança? Mais profundo do que parece. O 12º passo diz: tendo tido um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Ou seja, ajudar outros alcoólicos a se recuperarem, compartilhar experiências, dar apoio são um exemplo. E essa ideia de ajudar o próximo é um dos pilares do AE, né? Conecta as pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, criando laços de empatia e solidariedade. E essa mesma lógica se aplica no trabalho. Quando os líderes incentivam a ajuda mútua, o compartilhamento de conhecimento, a colaboração, eles criam um ambiente mais positivo. É como a corrente do bem, né? É, uma cultura de serviço baseada na empatia que gera resultados incríveis para a empresa. Fortalece os laços, aumenta o engajamento e a motivação e cria um senso de propósito. Mas para essa cultura se firmar, os líderes precisam dar o exemplo, né? Ser os primeiros a ajudar, compartilhar e inspirar. Liderar, pelo exemplo, é a melhor forma de inspirar. Quando o líder mostra na prática, a equipe abraça a colaboração, a empatia, a solidariedade. E essa cultura beneficia todo mundo, né? Funcionários, a empresa como um todo. Uma empresa que se preocupa com as pessoas, que incentiva a colaboração, atrai melhores talentos, fortalece a imagem e constrói relacionamentos mais fortes. Com certeza. Essa cultura de colocar as pessoas em primeiro lugar é o que faz a diferença no longo prazo, né? Construir um legado, deixar um impacto positivo no mundo. É isso aí. Construir um futuro onde as empresas não visam só o lucro, mas são agentes de transformação social. Mais justas, mais humanas, mais sustentáveis. E essa jornada começa com cada um de nós, né? Com a decisão de sermos líderes melhores, mais humanos, mais compassivos. É ter a coragem de romper com o passado, desafiar o status quo, construir um futuro onde as empresas inspiram, conectam e transformam. E para você que acompanhou a gente até aqui, fica o convite para refletir sobre como você pode incorporar o espírito de serviço nas suas ações e inspirar as pessoas ao seu redor. A gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse episódio com os amigos e para ter acesso a mais conteúdos incríveis sobre o mundo dos negócios, visitem nosso site corporateacademy.org. Até a próxima!